Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje vamos falar dos dispositivos semicondutores de potência, né? A bibliografia, a gente vai trocar um pouquinho a ordem. A gente vai usar bastante o livro do Rashid, porque o livro do Hartley se aprofunda pouco nos semicondutores, né? Então quem quiser se aprofundar tem bastante coisa no Rashid e no Mohan, principalmente no Rashid. Vou falar um pouquinho, na verdade um slide só sobre a cronologia, né? Como é que surgiram, como é que foram os anos de surgimento dos principais dispositivos semicondutores. O diodo de potência apareceu pela primeira vez lá em 1955, né, com a sigla D. Geralmente a gente usa a sigla D para o diodo. O retificador controlado de silício, ou tiristor, ele apareceu lá em 1958, então pertinho do diodo. Depois o transistor bipolar de potência, que é o BJT ou TBJ, ele apareceu em 1975. O MOSFET, né, que é o transistor de efeito de campo, apareceu também em 75. Depois o tiristor comutado pelo gate, a gente vai falar dele, o GTO, apareceu em 1980. E o transistor bipolar com gate isolado, né, que é o IGBT, em 85. E o CIT, né, que é um tipo de transistor também que apareceu em 85. E o GCT apareceu lá em 1999. A gente vai comentar um pouquinho sobre esses principais, mas dá para ter uma ideia que os semicondutores de potência já são bem consolidados aí no mercado, né? Então vamos começar pelo diodo de potência. O diodo tem essa simbologia, vocês já conhecem, né? A corrente ali entra pelo anodo, sai pelo catodo. E é um dispositivo não controlado. A gente não consegue controlar ele, se ele vai conduzir ou não. Quem controla isso é a própria rede, né? Então se a gente tiver uma polarização direta, o o diodo conduz. E se a polarização for reversa, ele corta. E aí aparece uma queda de tensão, né, a gente assume que ela é quase constante, né, no diodo de potência em torno de 1 volt. Essa curva à esquerda é a curva característica real. Então aqui a gente tem aquela equação de Shockley, né? Eu não coloquei ela aqui, mas vocês já conhecem já. Então se eu tiver a minha tensão direta aumentando, a minha corrente vai lá para o infinito, né? Com o valor aqui VF, ela vai lá para o infinito. E eu tenho se minha tensão for diminuindo, for colocando reversa, né? O meu diodo não conduz. Mas vai ter uma hora que eu vou acabar rompendo a rigidez elétrica do diodo e queimando ele, mas ele vai acabar conduzindo aqui, como está mostrado, né? Se eu tiver então uma tensão VD, né, muito negativa e grande, o meu diodo acaba não resistindo e conduz. E aqui é uma aproximação dessa curva, né, para o diodo. Se eu tiver uma tensão negativa, então ele não conduz. Se eu tiver uma tensão positiva, né, maior que zero aqui no caso, né, poderia ser o 1 volt, se eu tiver uma tensão maior que zero, ele vai dar uma corrente infinita, né? Vai depender ali do meu circuito quem vai limitar essa corrente. Então aqui um exemplo de um circuito com diodo, que vocês já viram, né? É um retificador. A gente tem uma entrada senoidal. Então essa tensão ela tem semiciclo positivo e semiciclo negativo. Quando eu coloco um diodo, na minha carga, a tensão de saída, eu só vou ver tensões positivas. As negativas meu diodo vai cortar e eu não vou conduzir. Então, essa é a equação de onda, do diodo. Agora falar sobre os principais tipos, algumas características. Né? Os diodos de potência eles vão de 4 a 5 kV, né? E conduzem em torno de 5 a 6 kA. Então bastante coisa aí. Tem os diodos rápidos, né? Que é o Fast Recovery Diodes. Então ele tem um TRR, né? Que é um tempo de recuperação reversa de 30 a 50 milissegundos. Microsegundo ali, tá pessoal? Esse M está errado. E os diodos do Schottky, eles têm baixa queda de tensão de 0,3 e eles são rápidos, né, extremamente rápidos, mas eles têm uma tensão limitada que vai de 50 a 100 volts. Esse tempo de recuperação reversa é uma característica de quando o diodo está cortando, né? Então eu venho ali com uma corrente, quando ela cruza o zero, ela não continua no zero, né? Na verdade ela fica um pouco negativa, né, até um limite que é esse corrente reversa máxima, e aí depois ela vai para zero, como é esperado. Então antes de ir para zero ela fica negativa, né?
Então, se eu tenho circuitos chaveados com alta frequência, isso pode ser um problema. Agora, dependendo da minha aplicação, né, em 60 Hz, por exemplo, já não é não é um problema tão grande, porque esse TRR, né, esse tempo de regulação reversa, é bem pequeno. Aqui estamos mostrando como é que é a junção, né, vocês já viram isso em outra disciplina, mas eu vou dar uma repassada aqui. O diodo é formado por uma junção PN, que pode ser uma junção por fusão, difusão ou crescimento heptaaxial. A dopagem no material do tipo P pode ser de boro, galho ou índio. E a dopagem no material do tipo N pode ser de fósforo, arsênio ou antimônio. Então ali eu tenho basicamente duas junções, a junção PN, né? E isso vai fazer com que eu conduza corrente do anodo para o catodo e bloqueie a corrente do catodo para o anodo. Aqui estão os exemplos de alguns encapsulamentos que a gente pode encontrar nos diodos de potência. Além daqueles diodos de potência que a gente está acostumado a ver que fica na protoboard ou na PCB, a gente tem aqui alguns outros tipos de encapsulamento. Por exemplo, esse primeiro é um encapsulamento do tipo disco. Ele é utilizado porque ele facilita basicamente duas coisas, né? Que é a montagem mecânica, é mais fácil enroscar, né? Ou associação em série paralelo, né? Se for o caso, para aumentar a tensão, a capacidade de tensão do diodo. Então enroscando ele fica mais fácil. E o outro diodo, uma outra forma também seria esse chicote, né, com rosca para fixação. Eu fixo ali uma extremidade com uma rosca e outra extremidade com um parafuso, né? Então todos os dois são diodo, depende da aplicação que eu vou ter. Em resumo, então, o que vai ser importante para a gente é que as características reais diferem daquelas ideais. Então, dependendo do que a gente for fazer, a gente for olhar o transitório ou colocar em série paralela esses diodos, isso pode interferir bastante. Por exemplo, o tempo de recuperação reversa, né, ele pode ter papel significativo em frequências altas, né, como a gente mencionou. Os diodos são classificados em três tipos, né, que é o diodo de uso geral, que a gente está acostumado, o diodo de recuperação rápida e o Schottky. E o Schottky não é de junção PN, né, é um outro tipo de junção. Comentar agora um pouco sobre os tiristores. O tiristor, a gente está vendo o símbolo dele ali, ele parece um diodo, mas ele tem um terminalzinho, que a gente chama de gate. Então, além do anodo, além do catodo, a gente tem o gate. E nesse gate a gente dá um sinal, né, para o transistor conduzir. É um dispositivo de 4 camadas e 3 junções. Então a gente tem uma junção PN-PN ou NP-NP. O disparo dele é controlado, a gente consegue controlar o disparo dele. Porém, quando ele vai cortar, a gente não consegue controlar, né? O corte dele é natural, ele é comutado pela rede. Ele faz conexão em série e a frequência baixa, né? Então a gente está vendo aqui na primeira curva. A curva dele parece muito com a do diodo, né? Se a gente for ver, a gente vai ter uma tensão reversa, né? Então se a gente colocar uma tensão muito negativa, ele vai acabar conduzindo e estragando. Mas na parte positiva aqui a gente consegue alternar entre as curvas. Então quando ele está conduzindo, ele parece muito com a curva do diodo. E quando ele não está conduzindo, ele fica com a corrente ali basicamente zero. E aí como é que a gente faz? A gente coloca uma corrente, né? Ele é acionado por corrente. A gente injeta uma corrente aqui no gate. E aí, dependendo dos níveis dessa corrente, o tiristor vai começar a conduzir. E aí eu posso até tirar essa corrente que o tiristor vai continuar conduzindo. Mas se essa corrente chegar próximo de zero, né, o tiristor para de conduzir. E essa aqui é a comutação natural. Então, quando a corrente no transistor ela diminui até um certo limiar, que pode ser zero, idealmente, o tiristor ele para de conduzir por conta própria, né? E depois eu tenho que acionar o gate outra vez para ele começar a conduzir. Então aqui está um exemplo de circuito acontecendo isso, né? A gente tem um tiristor em série com resistor, uma carga resistiva, e tem uma fonte. Na nossa fonte a gente vai ter uma tensão senoidal, vamos supor 60 Hz, 50 Hz. E aí, num primeiro momento,
o tiristor do SCR não está conduzindo, né? Então ele vem aqui com corrente zero. E tensão em cima dele, que é esse VAK, é a tensão da própria rede, né? Como ele não está conduzindo, a tensão é da própria rede. Então, num determinado momento, no instante t, eu injeto uma corrente aqui no meu tiristor e aí ele começa a conduzir. Quando ele começa a conduzir, a tensão nele a gente pode aproximar que cai para zero, que é essa em azul até aqui, e aí começa a circular a corrente. Começa a circular a corrente proporcional à minha tensão aqui, né? Então aqui vai ser Vs sobre R no caso. E aí começa quando passa a corrente. Quando a tensão chega próximo de zero, minha corrente também chega próximo de zero. Nesse momento, o meu transistor para de conduzir, né? E aí a minha corrente vai para zero e a minha tensão em cima do meu tiristor é a mesma tensão da minha fonte. Então aqui é um exemplo de aplicação e de funcionamento do SCR, que é um tiristor. Os principais tipos aqui, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, é o SCR, que é o Silicon Control Rectifier, e ele tem uma tensão que vai em média de 5 kV até 4 kA. Tem o LTT, que é o Light Trigger Thyristor, que nada mais é do que, em vez de ser um acionamento por corrente, tem um acionamento pela luz, né? E ele vai de 9 kV até 4 kA. Tem o TRIAC, que é um dispositivo bidirecional, ele é uma aplicação de baixa potência para acionar ventilador, dimerizar lâmpada, esse tipo de coisa. E, parecido com o diodo, ele tem um tempo de recuperação reversa. Então, quando a corrente não vai diretamente para zero, ela fica negativa por um tempo para depois ir para zero. Então esse é o tempo de recuperação reversa, exatamente como funciona o diodo. E tem também o tempo de desligamento do tiristor. Na verdade, o tiristor ele tem que permanecer por um tempo com essa corrente em zero, essa corrente limitada num valor bem pequeno, para ele realmente desligar. Se essa corrente ela for para zero por pouco tempo, né, ela passou só pelo zero, não dá tempo das cargas se recombinarem, não dá tempo da junção trabalhar conforme a gente deseja, e o tiristor ele pode voltar a conduzir. Então, se a corrente, resumindo, se a corrente passar por zero rapidamente, corre o risco do meu tiristor continuar conduzindo corrente. A corrente ela só é garantida dela ir para zero mesmo se ela ficar durante um tempo TQ, né, que é o tempo de desligamento do tiristor, com a corrente próxima de zero. Beleza? Aqui está como é que funciona a junção, não vou entrar muito em detalhe, então a gente tem uma junção, nesse caso aí, NP-NP, né? Eu posso ter um outro tipo de junção que seria PN-PN, e aqui a gente tem a estrutura do semicondutor, né? E a vista superior do gate. Então esse gate ele é distribuído, né? Ele pode ser distribuído, e o catodo faz a parte da base aqui da estrutura semicondutora do tiristor. Aqui está um exemplo de uma foto, né, de um tiristor e o circuito de acionamento dele. Esse aqui é da BB, ele tem uma tensão de bloqueio de 9 kV e uma corrente máxima de 4 kA. Aqui estão outras fotografias, né, de associação em série da Toshiba de SCR. E uma válvula também de SCR, são vários SCRs associados. O modelo funcional dele, esse é um tiristor PN-PN, né? A gente pode entender ele pode desassociar essa junção e entender ele como se ele funcionasse como dois transistores bipolares de junção. Então esse primeiro aqui, por exemplo, se eu coloco uma corrente aqui no gate, eu vou estar colocando uma corrente na base desse tiristor, e esse transistor começa a conduzir. Se ele começa a conduzir, ele está drenando uma corrente aqui da base desse outro transistor. E aí ele começa a conduzir também. E eu posso tirar essa corrente do gate, que essa estrutura vai continuar fluindo corrente do anodo para o catodo. Quando essa corrente passar no linear ela for para zero, meu sistema para de trabalhar e aqui ele bloqueia para a corrente, que é mais ou menos a ideia que a gente falou lá no começo.
Tiristor, na verdade, é um termo amplo que pode gerar um pouco de confusão, né? Então, com o surgimento de novos dispositivos, a capacidade de desligar e ligar, né, acionar, né, porque o tiristor é semi-controlado, a gente passa a designar como tiristor convencional ou simplesmente tiristor esse dispositivo que a gente acabou de falar. Porém, outros membros, né, parecidos com o tiristor e com capacidade de desligamento e ligamento foram sendo criados e elaborados, e a gente usa chamar esses equipamentos pela sua nomenclatura, né, pelo seu acrônimo. Então, se a gente falar tiristor ou SCR, a gente falou desse dispositivo que é semi-controlado, né? A gente só controla o acionamento dele. Os outros a gente vai comentar um pouquinho agora. Então, dependendo da constituição física e do comportamento de ligar e desligar os tiristores, eles podem ser genericamente classificados em 3 categorias, segundo o Rashid. São tiristores controlados por fase, que são os SCRs, que a gente acabou de falar. Tem os tiristores bidirecionais, controlados por fase, que é o BCT. Os tiristores assimétricos de chaveamento rápido, que são ASCR. Os retificadores controlados de silício, ativados por luz, que são o LASCR. Os tiristores triodos bidirecionais, que são os TEACs, aqueles do ventilador que a gente comentou. E os tiristores de condução reversa, que são os RCTs. A gente tem os transistores de desligamento pela porta, esse a gente vai falar um pouco mais, que é o GTO. Os tiristores controlados por FET, que são os FETs CTH. Os tiristores desligados por MOS, que são os MTOs. Os tiristores de desligamento por controle no emissor, que são os ETOs. Os tiristores de comutação por porta integrada, que são os GCTs. Esse a gente vai comentar alguma coisa. Os tiristores controlados por MOS, que são os MCTs. E os tiristores de indução estática, que são os CITs. Então, falando um pouco sobre o GTO. A gente tem um símbolo dele ali que parece muito com o SR que a gente viu anteriormente, só que no gate a gente tem uma setinha entrando e saindo ali do gate, né, simbolizando que a gente consegue controlar dele o disparo e o corte, né? Então a gente, ao contrário do diodo, a gente consegue, do tiristor normal, além do disparo a gente consegue controlar o corte também, por meio da injeção de corrente no gate. A frequência de chaveamento varia em torno de menor um pouco do que 1 kHz, 1000 Hz. O tempo que ele demora para ligar e o tempo que ele demora para desligar varia em torno de 2 a 5 microsegundos, né? E para desligar de 15 a 20 microsegundos. Ele tem um pouco de dificuldade de conectar em série, né? Até no máximo 16 unidades. O disparo da corrente é similar ao DSE e o corte gasta em torno de 1/3 da corrente de disparo, né? E ele é muito interessante para aplicações em alta potência. Então aqui a gente tem a curva característica dele, ela parece muito com a do tiristor SCR, porém a gente consegue alternar ali entre a parte ligada e a parte desligada, né? E ele tem a característica ideal, nesse caso aí está uma queda de tensão nula e a capacidade de ir para o desligado e para o ligado. E, conforme o diodo, né, a gente tem uma tensão reversa também. Então, se a minha tensão no meu tiristor ficar muito negativa, ele vai acabar conduzindo, né, uma corrente contrária ali, uma corrente negativa, e podendo até queimar meu equipamento. Ele tem alguns problemas, né, o GTO. Ele não suporta elevados valores de variação de tensão nos seus terminais. Ele pode acabar conduzindo mesmo sem alguma entrada no gate, né? Então, se eu variar muita tensão ali, ele fica um pouco estável e acaba conduzindo. Então a gente usa um circuito de amortecedor, que a gente chama de Snutter, para evitar essa variação abrupta ali de tensão no meu dispositivo. E então é um exemplo de uma corrente, né? A corrente caindo e a tensão subindo quando eu desligo o meu componente, né? Durante o chaveamento. Aqui está a estrutura de um GTO, de semicondutor de GTO. Aqui a gente consegue visualizar o gate, o anodo, o catodo.
Não vou entrar muito nesses detalhes, né? Porque acho que não é o foco da disciplina. Então aqui a gente tem uma foto de um GTO da Siemens de 4.000 volts e 4.500 amperes. Então nesse caso é um disco, né, para montar, facilita a montagem em série. A gente tem o IGCT, que é o Integrated Commutative Thyristor. A estrutura do GCT é semelhante à do GTO. O disparo é feito por corrente também, então a gente consegue ligar e desligar por corrente. A frequência de chaveamento nesse caso ali é baixa, vai em torno ali de 500 Hz. Só que a vantagem do IGCT é que ele tem perdas menores, né? E uma outra característica interessante também é que o circuito de disparo ele é integrado com a chave semicondutora. A gente não compra só a chave, a gente compra a chave integrada com o circuito de disparo. Então a capacidade dele vai de 6 kV a 6 kA. A principal vantagem então, que a gente vê é perda, né? Menores perdas que o GTO. Então aqui está um exemplo de um GCT fabricado pela ABB. Nesse caso é de 5.000 volts. A gente percebe ali que ele tem o disco, né? E tem um sistema de disparo bem próximo ali do dispositivo semicondutor. Então, em resumo, a gente pode resumir essa aula. O tiristor tem mais ou menos 13 tipos de tiristores. A gente não pode confundir o que é tiristor. Quando a gente fala tiristor, a gente está falando do ISR basicamente. Apenas o GTO, o CIT, o MTO, o ETO e o GCT são dispositivos de desligamento de porta, né? A gente comentou apenas do GTO. Quem quiser ver mais um pouco pode consultar o livro do Rashid, ele é bastante completo. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, tem muitas chaves, né? O objetivo da disciplina não é esse. As características dos tiristores elas variam significativamente com os dispositivos reais, porque na prática, se eu quiser ligar um tiristor em série ou um GTO em série, eu tenho que fazer uma série de outros cálculos, eu não posso apenas ligá-los, né? Eles têm características intrínsecas que devem ser levadas em conta. Existem vários tipos ali, várias formas de dar o disparo no tiristor, só que o controle pela porta é mais prático, é mais usual, né? Por conta das capacitâncias e modelos de regime transitório, os tiristores eles devem ser protegidos contra variações altas de corrente e variações altas de tensão. E a gente geralmente usa um snubber para isso. E basicamente os GTOs e os GCTs são os mais utilizados para aplicação em alta potência. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo seja útil no estudo de vocês e até a próxima.